rapaz, isso é questão aqui de colônia, né? Brasil, colônia, é uma questão mais de cultura e sociedade, muito associada aqui à ação dos jesuítas, né? A ação dos jesuítas aqui na colônia. A ação dos jesuítas, que é uma ordem religiosa muito importante, né? Que fazia um trabalho de catequese, mas também de dominação, usando a religião como forma também de dominação colonial. Bom, então, a referência bibliográfica fala, né? História da Companhia de Jesus, que são os jesuítas no Brasil. O enunciado vai dizer: o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar o quê? Né? Então, o texto, de novo, explicita, tá? Provavelmente a resposta no texto, né? Provavelmente a resposta está no texto. Vamos lá. Enem 2020. Por que todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos, que seriam necessários deixar as confusões e tudo mais. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Essa primeira parte aqui está falando claramente para nós que não se pode viver sem alguns escravos, né? Que para buscar lenha, água, porque tem pouco jesuíta aqui, e os jesuítas não vão fazer isso. Os jesuítas não vão fazer isso, buscar lenha, água, servir eles mesmos próprios, não vão fazer. Então, até porque eles têm que o quê? Trabalhar nas confissões, né? Na catequese. Né? Quando fala aqui confissões, é trabalhar na catequese, tá certo? Então, os jesuítas não vão deixar de trabalhar na catequese para buscar lenha e água. Então, por isso tem que ter escravizados. Tem que ter escravizados, né? Parece-me que a Companhia de Jesus, que é a ordem dos jesuítas, deve ter e adquirir escravos justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para os nossos colégios e casas de meninos. Então, lá, o texto está falando, deve ter escravo, tem que ter escravo e adquirir escravos, né? Lógico, dentro da lei, né? Para o colégio jesuíta, a casa de meninos jesuíta. Beleza. Então, lembrando, os jesuítas, aí vamos lá, a relação jesuítas e escravidão. Qual que é essa relação que existe dos jesuítas e escravidão? Quando se fala em escravidão africana, os jesuítas eram contra ou a favor? Na verdade, eles legitimavam. Então, os jesuítas legitimavam a escravidão africana. Então, escravo africano pode ser escravizado. Ok. Quando se dá na escravidão indígena, aí vai depender. Por quê? Porque aqueles que aceitavam a catequese não poderiam ser escravizados. Então, os jesuítas eram contra. Mas aqueles que não aceitavam a catequese, aí eles poderiam ser escravizados. É o que a gente chama de guerra justa. Olha aí um conceito que pode aparecer na sua prova. Guerra justa. Ou seja, o indígena ou os indígenas que resistissem à catequese poderiam ser escravizados. Aí, dentro da ótica da igreja. Por quê? Porque aí, se eles não querem ser catequizados, eles são animais selvagens e por isso você pode dominá-los pela escravidão. É a guerra justa, tá? Então, nesse caso aqui, não fala, né, direito se é escravidão pela guerra justa ou africana. O fato é, estão defendendo que os jesuítas têm que ter alguns escravizados para exercer algum tipo de trabalho para eles. Então, o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a adoção do cativeiro na colônia, né? Não é valorizando o trabalho braçal, até porque os jesuítas não querem fazer o trabalho braçal lá de buscar lenha e água. Não é propagar o ideário cristão nesse sentido, né? Não é adesão ao asceticismo contemplativo. Asceticismo contemplativo é você pensar numa vida no céu, contemplar o céu. Não é isso que eles estão justificando lá. Para escravizar a pessoa não é para ela ficar contemplando o céu, é para trabalhar para os jesuítas, né? Não é também para alfabetizar os indígenas nas missões. Então aqui estaria a conexão, a adoção do cativeiro na colônia.